Ei, diga comigo, não tem ciência. Meu nome é Salif, é aqui onde os exercícios não sobrevivem. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente quando trata-se de desenvolvimento de aplicações reativas utilizando OutSystem. Mas antes de mais, eu gostava de fazer aquele pedido especial. Inscreva-se no canal, deixa o like, o comentário, porque isto é fundamental para o nosso crescimento. Além de mais, é aqui onde tu vais aprender uma série de coisas que vão ser importantíssimas para a tua vida profissional. Bem, hoje nós vamos falar de actions, ou aquilo que nós chamamos de ações, ou aquilo que nós fazemos equivalência em linguagem imperativa. Nós chamamos de quê? De funções ou métodos. E é isso que vamos tratar na aula de hoje. Primeiramente, nós temos que saber que existem três tipos de ações, ou três tipos de quê? De action. Primeiro temos que saber que existem as screen action. Conforme o nome já diz, a nomenclatura ajuda bastante, porque temos o prefixo screen. Screen significa o quê? Página. Então temos aquilo que nós chamamos que são ações de uma página, ou seja, são ações que nós definimos dentro de uma página. Depois temos aquilo que nós chamamos de client action, que é aquilo que nós efetivamente podemos criar aqui. Depois temos outro tipo, que é aquilo que nós chamamos de server action, que é aquilo que nós temos vindo a criar nas últimas aulas. Perguntar-me, qual é a principal diferença entre as screen actions, as client actions e as server actions? Bem, é relativamente muito simples. Conforme o nome já diz, se nós pegarmos na nomenclatura, screen é dentro de uma página. Client significa cliente, é do lado do cliente. E server é do lado do servidor. Então, as client actions e as screen actions são executadas do lado do cliente, enquanto que as server actions são executadas do lado do servidor. O que implica que, para podermos executar uma server action como esta que está aqui, o que é que necessitamos? Necessitamos de uma ligação à internet. Se não tivermos nenhuma ligação à internet, não conseguimos executar uma server action. E isto é relativamente simples. Agora, vamos criar uma screen action, uma client action e uma server action para podermos perceber quais são as propriedades e também para podermos perceber quem pode chamar a quem. Porque, meus amigos, em linguagens imperativas, quando nós definimos funções, qual é o objetivo principal, core, quando nós definimos funções? É relativamente simples. Quando nós definimos funções, o principal objetivo é reutilizar. Aqui também não foge a regra. Quando nós definimos uma client action, uma server action, qual é o principal objetivo? É reutilizar. Sempre que precisamos daquilo para podermos não fazer coisas repetitivas. Esse é o principal core. Agora, vamos criar aquilo que nós chamamos de uma screen action. Vamos aqui adicionar e reparem, estamos aqui dentro de uma página. Se tu não tiver nenhuma página, apesar deste curso ser sequencial, se estás nesta aula, já tens que ter essas páginas. Porque nós falamos disso nas aulas anteriores. Mas se não tiveres, cria aí uma página aqui no ManyFlow. Cria uma página e faça esse exercício. O que é que vamos chamar isto aqui? Vamos chamar uma coisa muito simples. Vamos chamar aqui de screen, né? Tem que escrever bem como deve ser o inglês, né? Screen action. Ou seja, temos aqui uma screen action. O que é que nós podemos fazer com uma screen action? Podemos executar, por exemplo, a lógica de validação de um formulário aqui dentro da nossa página. E o que mais, Salif? O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer várias coisas que não vão entrar aqui em pormenor das coisas que nós podemos fazer. Ao longo do tempo, vocês vão perceber o que é que nós podemos fazer. O que é que eu gostava que vocês percebessem? Eu gostava que vocês percebessem coisas fundamentais. O que é que eu posso chamar dentro dessa screen action? Posso chamar aquilo que nós chamamos de uma outra screen action. Atenção, porque a outra screen action obrigatoriamente tem que estar na mesma página. Salif, eu não consigo chamar uma screen action que está fora desta página. Não conseguimos chamar.
Por essa razão, se nós pegarmos isso e arrastarmos para aqui, o que é que vai acontecer? Isto aqui não vai funcionar, ou seja, nós não conseguimos chamar duas screen actions que estão em páginas diferentes, nenhuma consegue chamar a outra. Aquilo efetivamente é dentro, nós só conseguimos utilizar dentro daquela página. Em linguagens imperativas, outra vez, é aquilo que nós chamamos de escopo. Nós só conseguimos utilizar dentro daquela página, não fora daquela página. E agora, o que é que mais podemos chamar aqui? Bem, podemos chamar aqui também aquilo que nós chamamos de uma client action. Vamos aqui criar uma client action, né? Vamos chamar esta aqui de client action, ok? Temos aqui uma client action. Podemos chamar uma client action aqui dentro de uma screen action. Claro, amigo, podemos fazer isso. Nós pegamos aqui na lógica e arrastamos isso para aqui. Nós conseguimos chamar uma client action. Podemos chamar uma server action? Sim, podemos chamar uma server action. Temos aqui uma já criada, mas se não tiveres, cria aí, meu amigo. É só criar. Até efetivamente eu vou criar aqui para evitar essas confusões. Vou criar aqui uma server action. Vou chamar essa aqui de server action. Ok, já tenho aqui uma server action. Ou eu posso chamar uma server action dentro de quê? Dentro de uma screen action. Claro, podemos chamar. É só pegar nisto e arrastar para aqui. Então, quais são as principais limitações aqui que nós tivemos? A primeira limitação é que nós não podemos chamar o quê? Uma outra screen action que não esteja dentro da mesma página. Esteja fora de uma outra página, não podemos fazer isso. Outra limitação que vamos ver mais para frente é quando nós vamos falar de variáveis, mas essa não é a questão. Depois, logo a seguir, no próximo vídeo, vamos falar que tipo de variáveis é que podemos criar em cada action. Mas hoje não é este o objetivo. Reparem, meus amigos, aqui, screen action, o que é que pode chamar? Pode chamar uma client action, uma screen action que esteja na mesma página e uma server action. Agora vamos passar para aqui, aquilo que nós chamamos de quê? De uma client action. O que é que uma client action pode chamar? Será que uma client action pode chamar uma screen action? Não, não podemos chamar uma screen action dentro de uma client action. O que é que podemos chamar aqui? Podemos chamar uma outra client action, né? Vamos aqui chamar essa aqui de client action 2. Ok, podemos chamar uma outra, né? Uma outra client action, numa client action, sim, podemos chamar, por exemplo, aqui, eu estou nesta client action, estou a chamar uma outra client action, ou seja, isto porque é que é importante? Nós vamos poder, vamos ver mais para frente que às vezes a lógica torna-se um bocado gigante, nós temos que dividir sempre, temos que arranjar a forma de dividir o código como deve ser e vamos chamando sempre que nós precisamos as nossas ações. Aqui também podemos chamar aquilo que nós chamamos de uma server action. Se eu pegar nessa server action para aqui, efetivamente nós conseguimos chamar uma server action. E uma server action, será que uma server action pode chamar uma screen? Não pode. Será que uma server action pode chamar uma client action? Não, não pode. Isto é um absurdo. Por quê? Porque nós acabamos de dizer quais são as principais diferenças. Isto é executado do lado do servidor e isto é executado do lado do cliente. Então, se eu, por exemplo, chamar aqui, estaria já a cometer um erro, estaria a misturar, estaria a fazer uma salada russa. Ou seja, uma coisa é executada do lado do cliente e a outra coisa é executada do lado do servidor. E eu não posso chamar dentro aqui, onde estou a executar do lado do servidor, não posso chamar algo que tem a ver com a parte do lado do cliente. Mas sim, ao contrário, eu posso fazer. Porque isto aqui depois chama, neste caso nós vimos que isto depois chama uma server action que vai executar a lógica que está do lado do servidor. E agora, Salif, o que é que nós podemos fazer? Bem, agora vamos perceber mais um pormenor muito interessante que eu gostava que vocês aqui prestassem muita atenção. Aqui, nas actions, nós temos aquilo que nós chamamos de propriedades. Temos propriedades. Para que servem essas propriedades? Bem, conforme o nome já diz, são propriedades. Aqui, por exemplo, podemos mudar o nome e podemos atribuir uma descrição a essa nossa screen action. E aqui, Salif, nas client action, o que é que nós podemos fazer? Bem, podemos fazer uma coisa muito interessante, meus amigos. Aqui nas client action, conforme vocês podem
observaram, como podem ver da forma correta. O que é que temos aqui? Temos o nome, né? Depois temos o quê? Temos uma descrição, podemos aqui adicionar uma descrição. Depois podemos dizer que se esta ação, essa client action, é pública ou não. Dizendo, atribuindo aqui o valor yes, o que é que vai acontecer? Se nós formos a consumir este módulo numa outra aplicação, teremos a possibilidade de consumir esta função. E aqui, que é o que é novo na aula 2, também podemos definir se essa client action é uma função ou não. Vamos colocar aqui como yes, para podermos perceber efetivamente o que é que aqui vai acontecer. Se eu colocar aqui a yes, o que é que vai acontecer? Automaticamente ele diz que eu tenho que ter um output. Ou seja, sempre que nós tivermos uma client action com o valor, com a propriedade function AS, nós temos que ter um output. Então vamos aqui criar este output. E Salif, qual é a diferença de ter aqui esta função como esta client action sendo uma função? O que é que isto vai nos permitir ao fim e ao cabo? Bem, isto vai nos permitir fazer uma coisa muito interessante. Vai nos permitir utilizar esta client action dentro de uma expressão. Se nós viermos para aqui, por exemplo, nessa lista aqui, subject list, se nós colocarmos aqui, temos aqui esse widget expression, nós conseguimos aqui entrar, né, nessa expressão. O que é que podemos fazer aqui? Podemos fazer uma coisa muito interessante. Se eu vier para aqui, onde diz user function, eu consigo ver esta minha client action 2, ou seja, eu consigo utilizar, neste caso, dentro de uma expressão, uma client action. E de seguida, sabe, o que é que eu posso fazer? Bem, posso fazer uma coisa muito simples. Podemos aqui fazer um teste muito interessante. Vamos agora adicionar, né, uma nova client action. Vamos chamar aqui de client action, né? Isso tem que entrar nas vossas cabeças, porque efetivamente isso até sai na certificação. Vamos aqui adicionar uma client action, né? Isso está mal escrito, client action. Vamos chamar esta aqui de 3. Repara no que vai acontecer, meus amigos. Nós não dissemos que essa client action é uma função. O que é que nós esperamos? Se eu vier para aqui, na nossa interface, se eu clicar aqui, o que é que vai acontecer? Bem, vai acontecer uma coisa muito simples. Se eu clicar aqui e abrir a expressão, como aquilo não está como uma função, se eu clicar aqui nas user function, aquela client action que eu acabei de criar aqui não aparece. Por quê? Porque ela não está como valor função, como a propriedade função AS, ou seja, não consigo utilizar dentro de uma expressão. E agora, Salif, o que é que nós podemos fazer? Podemos ainda fazer uma coisa muito interessante, que é falar das propriedades, nesse caso das server action. Quais são as propriedades? São praticamente as mesmas que nós tivemos lá do lado do cliente. Temos aqui a descrição, né? Dizer se é pública ou não, o que vai nos permitir utilizar essa server action num outro, quando formos consumir este modo. E depois temos aqui se é função ou não. O que é que isso vai nos permitir? Isso vai nos permitir, por exemplo, utilizar essa server action dentro de uma expressão. Se eu colocar, por exemplo, isto aqui, AS, o que é que vai acontecer? Vai me permitir utilizar aqui, né, dentro de uma expressão. Por exemplo, se eu tiver a fazer um assign, sei lá, desta variável, vai me permitir aqui, dentro dessa expressão, dentro dessa assign, utilizar o que? O output, nesse caso, dessa minha server action. E Salif, vocês perguntaram-me, se colocando isto aqui, né, esta server action como função, eu consigo utilizar aqui na screen, consigo utilizar dentro de uma expressão dentro da screen? Não, nós não conseguimos fazer isso, porque aquilo é uma server action. Aqui nós só conseguimos utilizar o que? As client action. As server action nós não conseguimos utilizar aqui efetivamente. Se vocês forem ver, notarem um aspecto muito importante, OutSystems também tem aquilo que nós chamamos de algumas funções para as listas. Se vocês forem ver, temos as funções do lado do cliente e do lado do servidor nas listas. Isso por quê? Porque nós não conseguimos utilizar numa expressão funções que são do servidor. E reparem no que efetivamente o que aqui está a acontecer. Bem, meus amigos, eu acho que efetivamente por hoje é tudo e nós vamos ficar por aqui. O que eu gostava que vocês percebessem hoje é que existem
três tipos de funções. Existem as clients, as client actions, as screen actions e as server actions. Esses três tipos de funções. E as clientes e as screen actions são executadas do lado do cliente, enquanto que as server actions são executadas do lado do servidor. Agora reparem aqui no exemplo que nós fizemos. Por exemplo, aqui na screen action nós conseguimos perceber o que uma screen action, quais são as ações que uma screen action consegue chamar. Conseguimos perceber isto tudo. Aqui também nas client action conseguimos perceber quais são as ações que uma client action consegue chamar. Nesse caso, consegue chamar uma outra client action e conseguimos também falar aqui das propriedades de cada uma dessas funções. Não se esquecendo ainda que uma server action, apesar de não conseguir chamar uma screen e uma client action, pode chamar efetivamente uma outra server action. Por essa razão, meus amigos, hoje nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça de subscrever o canal, deixar o like, o comentário, porque isto é fundamental para o nosso crescimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Não se esqueça de remover tudo que aqui temos e publica a aplicação, porque na próxima aula nós vamos dar continuidade a partir daqui onde nós paramos. Quem não está a seguir o curso de forma sequencial, pena minha, porque só assim é que vocês podem perceber seguindo as coisas de forma sequencial. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.